Então, vamos lá. Hoje nossa aula será sobre a quarta competência. Deixa eu voltar aqui. Foi. Deu certo. Ainda não. Só deixa eu fechar a câmera, pessoal, um pouquinho só. Aí. Depois eu Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a quarta competência do Enem, que ela também é o português na redação, certo? Vejam, a quarta competência, ela trabalha demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E eu trouxe para vocês o que é coesão e coerência, certo? Então, é sobre este assunto que nós iremos trabalhar. Quarta competência da nossa redação. Bem, aqui eu quero que vocês vejam este texto. É um texto de Moacir Scliar, Ciumento de Carteirinha. Diz assim: leitores grandes tínhamos colégio de turma, minha na pessoal, exemplo um dar posso disso, motivados bem sejam que desde prazer com leem e, sim, leem jovens, verdade é não, ler de gostam, não jovens os que dizem. Não deu para entender nada, certo? O texto não está com nenhuma compreensão. Isso se deve ao fato de que a construção de um texto requer o quê? Uma estrutura, conexão de ideias, para que nós tenhamos uma textualidade, que nós chamaremos de coesão, ok? Então, observem o seguinte, quando nós trabalhamos a respeito de coesão, na verdade, são aqueles elementos que ligam uma palavra com outra, um período com outro, uma frase com outra, ok? Ou um parágrafo com outro parágrafo. Isso é coesão. A coerência, ela tem que ter sentido, ela precisa ter significado. Normalmente eu digo assim, se eu disser para você, eu me amo, mas não sou correspondida, o texto tem coerência ou tem coesão? Quando eu digo eu me amo, mas não sou correspondida, ele tem coesão, mas não tem coerência. Por que não tem coerência, Jaime? Porque a coerência, ela trabalha com o sentido, com o aspecto semântico. E a coesão com essa ligação, ok? Então, observem assim. O próximo texto aqui diz: o dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Vejam, este período, ele tem elementos coesivos, mas esses elementos coesivos, embora seja coeso o texto, porque ele liga um pedaço de uma frase com outra frase, ele não é coerente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dia está chuvoso, encontrar vários amigos no cinema, fato que contrariasse as pesquisas apresentadas na imprensa, certo? Agora, observem aqui. Outro texto. Este texto é de Ricardo Ramos. E ele diz assim: chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. E assim ele vai. Ele vai descrevendo como a rotina dele. E ele termina dizendo: bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques. Vejam, ele tem coesão, elementos coesivos não, mas ele é coerente, porque ele segue uma rotina, e nós compreendemos o que ele disse, diferente do texto do Moacir Scliar, certo? Observem só, esta manchete, 2 mortos andavam pelo elevador, deveria ser, né, de 120 toneladas, pelo elevado de 120 toneladas, que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas.
Tem coesão e coerência. Essas lições! Não dá, né? 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas que desabou sobre 2 carros. Como é que eles andavam se eles estão mortos? Então, o texto é incoerente. Vejam o outro. Não é permitido comer 2 pessoas no mesmo prato. A direção. O texto é coeso? Bom, até tem coesão, mas não é coerente. Vejam, como deveria ser? Não é permitido que 2 pessoas comam no mesmo prato. Vejam, o texto é incoerente. Então, quando as pessoas não conseguem se expressar pela forma escrita ou até mesmo pela oralidade, elas não conseguem ter uma sequência lógica naquilo que elas estão falando, elas passam a ser incoerentes, certo? Bem, eu acho que... Gente... Tem alguém com o microfone ligado? Eu acho que o... Desculpa, nós tivemos que parar um pouquinho aqui pelo barulho. Gustavo precisa ligar o microfone. Ok? O Cafier pode mutar o microfone do Gustavo. Tem como mutar o telefone do Gustavo? Tá no meu? Gustavo é nosso. Já estão fazendo. Pode clicar Okay. também. Deu certo? Bem. Deu certo? Ainda não, tá ligado? Tenta aqui. Deixa eu falar com ele aqui pelo celular. Jaime, se você clicar ali no participantes, aí vai aparecer o Gustavo com o microfone, só clicar no microfone Já dele. deu certo. Já deu certo. Ah, deu certo. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, vamos lá. Um texto, ele necessita de parágrafos organizados com a devida temática, com o mesmo assunto, para que elementos coesivos bem estruturados e que tenhamos para que tenhamos uma coerência perfeita. No entanto, se as ideias não estiverem bem dispostas, não teremos um todo coerente. Percebem o que eu estou dizendo? Então, olha só. Agora, nós temos aqui um texto, certo? Neste texto, nós vamos imaginar que os nossos elementos coesivos, eles devem estar na introdução dos parágrafos, mas eles também devem estar entre um período e outro período, certo? Então, atentem para isso. Quando eu coloco ali dessa maneira, eu estou usando o elemento coesivo entre um período e outro período. Nesse sentido, entre um período e outro período, a introdução da minha redação, ela deve ter, no mínimo, 3 períodos. E esses períodos estão ligados pelo elemento coesivo. Gente, isso é muito importante, porque eles vão reforçar e vocês vão perceber que à medida que eu for explicando, o quanto esses elementos coesivos vão ser avaliados dentro do texto de vocês. Nós também temos, em primeiro plano, por exemplo, em outro fator relevante, elementos coesivos para introduzir o meu período, o meu parágrafo. Mas, Jaime, qualquer elemento coesivo é possível aqui? Não, queridos. Vocês precisam para que ele dê continuidade ao parágrafo anterior, certo? Então, isso é muito importante que vocês deem atenção. Vão usar elemento coesivo? Vamos. Mas esse elemento coesivo tem que se referir ao parágrafo anterior, ok? E nós também temos no último parágrafo, em virtude dos fatos mencionados. Então, observem, você só não começa introduzindo o texto, mas segundo parágrafo, terceiro, quarto parágrafo ou quinto parágrafo, se houver, eles devem ter o elemento coesivo para introduzir o meu parágrafo, para introduzir o meu período, certo?
E cada introdução de período há um elemento para retomar aquilo que você estava falando. Então, vamos dar continuidade para depois eu conseguir explicar isso para vocês. Olhem só. Na coesão, nós temos a coesão referencial. E essa coesão referencial pode ser gramatical e pode ser lexical. É gramatical quando ela é endofórica e exofórica. Endofórica, ela pode ser anafórica e catafórica. A exofórica, ela poderá ser deítico. Agora eu vou explicar cada uma delas para vocês, ok? A lexical, nós temos por reiteração e por colocação. Então, vamos ver primeiro a coesão referencial gramatical. Vejam, a coesão, ela pode ser exofórica, como eu mencionei anteriormente. A exofórica, exo, fora, está fora do texto. Então, quando eu digo assim, naquele tempo a gente era mais feliz, eu estou me referindo a um tempo que não está dentro do texto, naquele momento que eu estava falando, mas a um outro momento. Então, isso é uma coesão exofórica, está fora do texto. A endofórica, ela está dentro do texto de vocês. E essa coesão endofórica pode ser por anáfora, eu gosto de guardar esse anáfora an como antes, e catáfora como algo que vai ocorrer, certo? Então, observem só. Quando vocês têm, deixa eu dar uma entrada aqui, anáfora, opa, voltou. Anáfora, ela retoma por meio de uma referência um termo anterior. E eu vou dar exemplos, tá? Catáfora, algo que vai ser mencionado. E a deítica está fora. Localiza-se algo no espaço ou no tempo. Então, vamos ver cada uma delas agora. Referência endofórica. Vi no outro lado da rua o Pedro. Chamei o Pedro. Disse ao Pedro o que pretendia. E o Pedro acolheu a minha ideia e o Pedro me ajudou. Texto repetitivo, não? Então, são essas repetições que vamos eliminá-las. Eu coloquei aqui para vocês. Vi no outro lado da rua o Pedro. Chamei-o. Disse-lhe o que pretendia. Porque quem diz algo a alguém. Eu disse o que pretendia ao Pedro, ao Lê. E ele acolheu a minha ideia e me ajudou. O texto não ficou bem melhor? Ficou, né? Mas quando eu estou retomando esses elementos que já foram mencionados, no caso o Pedro, nós chamamos isso de elemento anafórico. Ocorre quando um termo já dito, que é o referente, é recuperado por meio de um item, certo? Agora, nós também temos a endofórica. Veja o que é a endofórica. A verdade é somente isto. Isto o quê? Algo que eu vou dizer. Jesus vai voltar. Então, quando eu estou fazendo referência a algo que eu vou dizer, eu não chamo mais de de anafórico, e sim de catafórico. Então, observem que a catáfora é quando o termo referente aparece após o elemento coesivo, certo? Quando ele aparecer antes, ele é anafórico. Quando ele aparece após, ele é catafórico. Muito bem. Observem a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nós temos alguns detalhes neste poema. Vejam, o aqui, que é uma referência também exofórica ou deítica. Por que o aqui é exofórico? Porque é algo que acontece lá no país dele. Ele está lembrando, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui no país que ele está, gorjeiam, não gorjeiam como lá, que é lá o país dele, certo? Então, o aqui é onde ele está e o lá fazendo referência ao país do autor. Tudo bem até aqui? Ficou claro o que é anafórico, catafórico, o que é deítico? Bom, muitas vezes os enunciados das questões nos trazem essas alternativas ou o próprio enunciado e nós precisamos que isso fique claro, ok? Olhem só.
Ao produzir um texto, utilizam-se termos que funcionam como articuladores das partes do texto. Esses termos são preposições, são conjunções, são advérbios, são elementos de pontuação ou até mesmo os marcadores discursivos. São exemplos desses termos que podem ser responsáveis para avançarmos naquilo que estamos falando e termos uma progressão temática. Eu trouxe para vocês alguns detalhes retirados da própria redação, certo? Então, eu quero que vocês observem, e aqui são erros recorrentes que não vão ser descontados na quarta competência, mas vão ser descontados na competência 1, na parte gramatical. Quando eu digo, por exemplo, eu escrevo portanto separado, o conectivo estava correto. O uso do conectivo não havia problema nenhum, embora ele tenha sido escrito de forma errada. Quer dizer, ele foi descontado lá na quarta competência, Raine? Não, ele foi descontado na competência 1, porque você escreveu de forma errada. Então, o conectivo estava usado corretamente. O que estava errado era você ter escrito de forma errada. Onde vou eu perder pontos? Na primeira competência, certo? A mesma coisa acontece no segundo exemplo. Olha o exemplo, o quê? Quantas vezes escrevemos o que junto? Certo? Também não é um erro de competência 4. O erro aqui é um problema da escrita. Então, você perde pontos na primeira competência. Certo? São detalhes que eu devo tomar muito cuidado. Olha um outro exemplo. A tecnologia hoje em dia está bastante avançada pelo simples fato da internet, pois ficou mais fácil e não mais fácil de comunicar no Facebook e até no WhatsApp. E assim ele vai colocando. Ocorre um caso em que também houve problema na relação semântica. O que é a relação semântica? O valor, o significado da palavra. A palavra mais significa soma, é um advérbio quando ele se refere a fácil, que é um adjetivo. Mas o conectivo mas é um conectivo de adversidade, de oposição. Aqui, neste caso, não é o problema do conectivo mas o problema por ele ter esquecido de escrever mais e ter escrito mas. Então, ele perde também na competência 1, ok? Vejam, você pode não errar na competência determinada, mas pode errar na outra competência. Então, o uso da parte gramatical é muito importante. Mais uma questão que temos aqui hoje em dia a internet é algo muito importante na vida das pessoas. Às vezes usamos a internet, olha, as repetições muito próximas para trabalhar. Também usamos para fazer lazer. Mas tudo tem o seu lado ruim. Agora, esse mais não era o local do mais, e sim o local do mas. No entanto, tudo tem seu lado ruim. A minha dica para vocês é que não utilizem o conectivo mas, não utilizem o conectivo porém. Eles são conectivos para serem usados dentro de um período, não para introduzir um período. Porque mostra que você tem uma pobreza vocabular no uso dos conectivos. Então, prefira no entanto, entretanto, prefira entretanto, no entanto, prefira um conectivo um pouquinho maior, certo? Contudo, ok? Conectivos que não fazem parte tão regularmente da nossa oralidade. Intenções ali também estava errado. Bom, nós temos, então, a coesão intraparágrafo e a coesão interparágrafos. O que é a intraparágrafos? A intraparágrafos ela está dentro dos parágrafos. E a interparágrafo é aquele conectivo que está entre os parágrafos, certo? Então, observem aqui. Deixa eu só ver se eu não passei um a mais aqui. Tá. Nós temos uma observação importante quanto ao repertório coesivo, ok?
o repertório coesivo, o emprego desses elementos coesivos, não apenas acrescentando palavras que fazem parte de uma grade de coesão, mas escolhendo um repertório coesivo que colabore para dar uma continuidade ao texto. Eu gostaria que vocês dessem atenção a esse importante. É obrigatório iniciar 2 parágrafos com elementos coesivos. Obrigatório. Por quê? Porque vocês ganham pontos na coesão textual. Então, aquele parágrafo que eu disse para vocês lá, o primeiro parágrafo de introdução, de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento, eles precisam estar com os elementos coesivos ali, tá? Então, além disso, por outro lado, você vai dar sequência àquilo que você está falando. Mas observem, eu tenho ideias de coesão interparágrafo até mesmo na introdução. Como, por exemplo, cogita-se com frequência que, muito se tem discutido, pode-se afirmar que, em razão de, a discussão sobre é de fundamental importância, e assim por diante. E aqui eu deixei espaços que vocês poderão usar para mencionar o problema, para mencionar o tema. A discussão sobre, aí você coloca, é de fundamental importância. É de fundamental importância o estudo sobre tal coisa. É indiscutível que, e aí você diz, inegável que. Então, a própria introdução, eu já posso começar o meu parágrafo introdutório com um elemento coesivo. Ele não está assim tão escancarado, né, como dizemos, mas ele iniciou para começar o assunto. Mas o desenvolvimento 1 eu posso usar em primeiro lugar, é válido reconhecer como panorama supracitado, é responsável, primeiramente, é notável que, sob esse viés, deve-se pontuar de início que, em primeiro plano, certo? Depois eu tenho o desenvolvimento 2, que eu também devo começar com um elemento coesivo interparágrafo. Outro fato existente, eu já havia colocado um, agora eu vou colocar o outro. Posso colocar em segundo lugar, se eu usei em primeiro, ok? Isso mostra que eu estou usando coesão interparágrafo. Então, vale ressaltar também outro ponto relevante. Vejam, isso é para o segundo parágrafo de desenvolvimento. No momento em que eu estou dando continuidade ao assunto que já foi mencionado. Foi mencionado de um lado, agora eu vou falar a respeito de uma outra situação, ok? Então, observem que a gramática ela está sempre presente dentro do seu texto. Ela pode não estar presente dentro da prova, porque ela é muito interpretativa, mas a parte de coesão, vocês vão ver exercícios mais à frente, exercícios de coesão textual, em que eles estavam lá presentes dentro do texto de vocês, certo? E no texto que vocês terão que utilizá-lo. Na conclusão, eu posso dizer, em virtude dos fatos mencionados, só não comecem a conclusão dizendo, vou concluir, em suma, você já vai anunciar que está concluindo, certo? Isso não há necessidade. Em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração os aspectos que foram ditos, né? Como solução parcial da problemática, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista aspectos observados, ok? Então, fiquem atentos. Olha só, eu trouxe um texto aqui de uma menina que tirou nota 1000 em 2018. E eu quero, na verdade, que vocês observem os elementos coesivos que ela utilizou. Então, ela começa dizendo assim, por consequência da revolução científica, depois, eu não vou ler todo o texto, mas eu quero enfatizar esses elementos coesivos dos quais nós estamos falando hoje. Então, ele diz, por consequência da revolução científica, o acesso à tecnologia favorece contato com uma farta veiculação de informações, as quais são constantemente manipuladas. Nesse sentido, vejam, ela está retomando algo que ela já disse. Ela coloca o controle de dados presente na internet, então nós temos aí o tema da redação,
reverbera uma arquitetura de comportamento da sociedade, sendo imperiosa a ampliação de medidas a fim de minimizar os impactos ocasionados por este cenário. Ademais, então, outro elemento coesivo. Observem no outro parágrafo, para não lermos todo. Em primeiro plano, urge analisar, e lá no que está em lilás, nesse contexto, que ele já disse, a falta de criticismo dos usuários, então ele retoma. Mais adiante ele vai dizendo, com efeito, tal conjuntura é análoga à minoridade intelectual. Então, novamente, vai dando uma retomada, sempre pensando que o que você falou é retomado. Às vezes, com certeza, ela tirou 1000 ou tirou 200 pontos na quarta competência por ela utilizar os elementos coesivos. Eles precisam ser bem utilizados, eles precisam estar sempre retomando aquilo que você mencionou, como uma explicação a mais, dando continuidade àquilo que você está explicando, certo? Então, isso é sempre importante, porque faz com que o teu leitor não fuja do texto, porque ele não entendeu o que foi dito. Muito bem. Então, dando continuidade, vocês observem o outro sim, o em síntese. Então, tudo que está em rosa, aqui são os que estão iniciando os parágrafos. E nós temos o que está em lilás, em roxinho ali, né? Nós temos os elementos coesivos que estão entre os períodos, certo? Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham entendido até essa parte. Agora nós vamos ver alguns erros mais recorrentes da quarta competência. Vejam, aqui, se você for ler o texto, em pleno século XXI, no Brasil, a internet vem complicando a vida de muita gente. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, não façam um único período. Sempre, cada parágrafo de vocês tem que ter no mínimo 3 períodos. O que é um período? Ele começa na letra maiúscula e termina na pontuação. Ele não terminou o período, e aí ele coloca um novo parágrafo dizendo, de acordo com dados estatísticos. Vejam, há um operador argumentativo no início de um parágrafo, sendo que ele não está funcionando de maneira interparágrafos. Por quê? Porque ele deveria estar retomando algo que já foi dito, já foi mencionado, que está sendo... agora ele só vai dar os dados estatísticos daquilo que ele estava falando, dando continuidade ao texto, certo? Então, ele está articulando explicitamente os argumentos de seu parágrafo com os argumentos do anterior. Isso não é um operador argumentativo para iniciar o meu período, o meu parágrafo, porque ele dá continuidade àquilo que ele já estava falando, certo? Então, muita atenção. Ele usou o operador argumentativo? Usou, mas era um operador argumentativo que deveria estar depois do ponto. Ponto na mesma linha, de acordo com dados estatísticos, e ele dava continuidade ao texto. Outra situação, olha só, foram destacados aqui as palavras repetidas. Há problema de eu repetir palavras, Jaime? Não. Você até pode repeti-las, mas não tão próximas assim, porque elas atrapalham a fluidez da leitura. Então, quando o teu revisor está lendo, parece que aquele eco, porque há um eco quando você repete as terminações, informações, depois mais adiante, informações de novo, ou internet, o net, fonte. Vejam, os sons, eles vão se repetindo, isso já é um problema quanto à questão do eco. Mas a repetição, ela prejudica, sim, a articulação do teu texto, ok? E é importante que possamos ter uma continuidade, darmos continuidade àquilo que estamos falando. E também evitar a repetição dos conectivos. Olha ali, porém, sempre o mesmo conectivo, ok? Depois vocês vão ter a possibilidade de
de acessar o PowerPoint e lerem com toda calma tudo que está sendo colocado aqui. Outro erro na competência 4 é a inadequação coesiva. Vejam esse texto. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Desculpem. Deveria haver uma relação conclusiva e não adversativa, certo? Porque aqui ele diz assim, ó, portanto, elas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Não um porém, um todavia, certo? Eu posso usar um portanto, por esse motivo elas continuam sendo manipuladas, e isso eu tenho que tomar cuidado com os elementos coesivos, porque eles realmente são muito importantes para nós. Próximo texto, aqui, ó. As pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo o que leem nas redes sociais. Portanto, ainda são facilmente manipuladas. Vejam, aqui o conectivo, portanto, que é conclusivo, como eu disse na anterior, aparece simulando uma adversidade. Logo, ele fez o contrário. Aqui ele deveria utilizar um portanto, nessa frase, porque ele dava uma ideia de conclusão, e aqui ele deveria usar um no entanto. Por outro lado, ainda são facilmente manipuladas. Percebem? Então, entender bem as orações subordinadas adverbiais, as orações subordinadas substantivas, as adjetivas, o período composto por coordenação com os seus respectivos conectivos, isso é fundamental. Nós precisamos entender quais são os significados desses conectivos. Em uma outra aula, nós podemos até dar uma analisada em cada valor semântico do conectivo. Outra situação que eu trago aqui é a relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem opinar mais. Vejam, eu estou aqui só frisando a questão do onde, mas também tem o estes, né? O onde, eu preciso dar atenção a ele somente quando o antecedente indica uma, vamos dizer assim, uma situação local. Porque se não há um lugar concreto, eu não posso usar o onde. Então, aqui eu poderia usar em que, no qual, na qual, e assim por diante. Então, o uso equivocado do onde, do pronome relativo onde, sem uma função locativa, ou seja, aquela que determina o lugar concreto, está errada a questão, certo? Incorre na adequação do conectivo. E eu estou perdendo pontos lá na primeira competência? Não é erro de ortografia, é erro de coesão textual. Então, você está perdendo pontos na quarta competência, certo? Mas se você usasse aqui o em que, por exemplo, estaria tudo bem. Agora, outra situação. Há países que combatem severamente a divulgação da fake news na internet. Dessa forma, a veiculação de notícias falsas continua aumentando. Notícias falsas continuam, tem outros erros, né? A veiculação continua, as notícias falsas continuam aumentando. Então, se eu quiser analisar esse continua, poderia ser em relação à veiculação ou às notícias falsas. Estamos aqui falando, porque a gente lê e diz assim, mas ela cometeu outro erro aqui. Mas aqui na competência 4, eu só analiso os teus elementos coesivos. Analiso o teu excesso de repetições, eu analiso o teu parágrafo, se não é um monobloco. É aqui na competência 4 que eu analiso isso. O que é um monobloco? Quando você escreve um texto sem mostrar que houve pelo menos um pouquinho do recuo, certo? Isso é um texto monobloco. Então, às vezes vocês vão ler e vão dizer como é que conseguiu tirar 200 pontos se ela tem tantos erros gramaticais. Os erros gramaticais vão ser descontados na competência 1.
Agora, os elementos coesivos continuam dando continuidade ao texto, à argumentação? Sim. Então, essa continuidade, esta argumentação que ele continua percorrendo, isso é competência da competência 4, desculpem, certo? Outra forma, erros mais recorrentes na competência 4. Olhem só, aqui ele começou, só teve um recuo, só um recuo. Então, isso é um monobloco, entendido? Só teve um recuo, não houve outros recuos. Mesmo que aqui, se nós formos analisar, vejam do ladinho esquerdo que a gente diz assim, cuidem para ter um texto justificado, certo? Por que justificado? Porque ele vai mostrar que tem a tua pontuação direitinho, a dar continuidade ao teu texto, certo? Então, cuidado. Aqui é considerado monobloco e você perde muitos pontos na competência 4. Outro detalhe que eu trouxe aqui para vocês, também só houve um recuo, acho que eu repeti. Aqui, ó, observem este. Neste não tem recuo nenhum do parágrafo. Ah, mas tem ponto. Sim, mas percebem que está todo escrito com letra maiúscula? Então, eu não sei onde há uma pontuação, ou se ele cortou o ponto ali, ok? Onde ele diz ali, confiável, parece um ponto na 7ª linha, mas ele não dá sequência até o final da linha, não tem o recuo do parágrafo, não evidencia iniciar o parágrafo com letra maiúscula, ok? Então, tudo isso é considerado aqui, na 4ª competência. Então, esta imagem, como eu coloquei ali, por exemplo, a explicação, não é suficiente para determinar se a redação é ou não escrita em monobloco. Pois é preciso eu ler e avaliar a construção dos períodos, ok? Vejam que nas diversas linhas, nas 4, na 6, na 7, na 8, na 10, na 15, na 21, que poderiam até surgir no final de período, mas não há pontuação, ok? E também, como eu falei, na questão da letra maiúscula, tá? Porque como todo texto está com letra maiúscula, não sabemos por onde ele começa. Muito bem. Agora, mais um erro da competência, na competência 4. Aqui nós temos o nível 0, nota 0 na competência 4. Vejam, ele começa o texto utilizando sempre o mesmo conectivo. Sempre o mesmo conectivo. Vocês têm que ter um repertório de elementos coesivos. E esse repertório precisa ser bem diversificado. Então, evitem as repetições muito próximas. Elas atrapalham o meu texto. Eu até posso usar o mas também como um aditivo. Mas, normalmente, o mas, ele é adversativo. Mas, porém, todavia, entretanto. Vejam quantos elementos coesivos eu poderia utilizar. Vejam, a explicação está. Encontram-se redações em que se visualiza a presença de elementos coesivos espalhados no texto, mas esses elementos coesivos, eles precisam ser diversificados, certo? Outra situação, agora com nível 1, nota 40 pontos. Observe que eu destaquei ali o ainda e esse caso. Encontram-se também, nesse momento, poucos elementos coesivos. Não há recuo do parágrafo, e eu preciso ter esse recuo para mostrar onde é que começa o meu parágrafo, onde esse parágrafo termina, qual elemento coesivo eu vou usar para dar continuidade ao período, certo? Tudo isso é contado no texto de vocês. Bem, outra observação aqui, no nível 3, que você poderia até tirar um 120, nós temos um período só. E aí você vai dizer, Jaime, mas só um período ele conseguiu tirar 120 na competência 4? Porque ele tem diversos elementos coesivos. Houve presença
um período simples, né? A internet, os efeitos gerados na nossa vida, colocou como, vamos dizer que seja até como um subtítulo, né? E ele vai dando continuidade, mas todos os elementos coesivos que ele utiliza, ele dá uma retomada. Então, houve a presença regular de elementos coesivos, no entanto, ela manifesta em cada dia que passa, pois, além, também, por isso. E este último funcionando como um operador argumentativo interparágrafos, tá? Então, assim como e o por isso, vejam, são dois elementos interparágrafos. E eles são muito importantes, porque eu disse que vocês precisam, obrigatoriamente, tê-los na redação. No mínimo, 2 interparágrafos, ok? Agora vamos para o nível 4. Nota 160. Não é tão difícil assim. Observem que a presença constante de elementos coesivos, como o mas, ao mesmo tempo, o pois, pelo lado positivo esse controle, o ele, o seu, que está retomando, já pelo outro lado, essa conta, ele, sua, deste acontecimento, elementos coesivos interparágrafos. Destacamos a existência de um único operador argumentativo, por isso que ele não chegou ao interparágrafos, destacamos a existência de um único operador argumentativo. Já pelo outro lado, certo? E na linha 7, que vocês podem observar pelo lado positivo esse controle. Então, ele não chegou ao nível 5, porque a existência de um único operador argumentativo interparágrafos. E eu precisaria ter outros interparágrafos, ok? Isso é muito importante. Então, entre parágrafos é importante? Sim, dar continuidade ao parágrafo que você estava anteriormente. Mas também é importante eu ter um interparágrafo, por quê? Por que é importante? Porque eu preciso mostrar que, para o meu leitor, que eu tenho que entre um período e outro período, eu mudo os elementos coesivos. Olha só o nível 5. É difícil de eu usar tantos elementos coesivos? Não, não preciso usar os elementos coesivos somente. Eu posso usar também de sinônimos, de antônimos, de palavras que vão substituir outras e eu não preciso ficar na repetição de palavras, certo? Então, vocês vão observar no decorrer do texto, a partir dos anos 2000, com a explosão da telefonia móvel, o homem passou a se expor cada vez mais na internet. Ele está sempre retomando um ambiente, um ambiente antes nunca explorado. A facilidade oferecida pelos smartphones e a falsa sensação de não ser observado, olha a letra aqui também, é muito importante aqui, tá? Foram atrativos aos olhos dos consumidores. No entanto, a manipulação dos comportamentos do usuário tem sido amplamente praticada por meio do controle de dados na internet. E assim, se vocês forem lendo o texto, vocês vão perceber, não fez nenhum texto que era aquilo que você não faria, certo? Mas eu tenho aqui a 5ª competência, ou seja, na 4ª competência, o nível 5. Atingiu o nível máximo? Sim, atingiu o nível máximo, porque usou os elementos coesivos, tanto entre os parágrafos, quanto interparágrafos, certo? Muito bem, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesta questão. Embora não exista uma resposta fechada, tem uma substituição inadequada em. Substituição inadequada. Este período, embora não exista uma resposta fechada, nós temos um conectivo, que é o embora. Nós temos um conectivo na letra A, posto que, malgrado, não obstante, todas elas dão continuidade à mesma frase. Posto que não exista uma resposta fechada, malgrado não existir uma resposta fechada,
Não obstante não existir uma resposta fechada, ainda não existindo uma resposta fechada, apesar de não existir uma resposta fechada. Qual é inadequada? Jaime, eu posso usar posto que, eu posso usar malgrado, eu posso usar não obstante, eu posso apesar de que, ou apesar de, porque eu tenho um verbo ali no infinitivo, mas eu não posso usar o ainda. Mas, Jaime, o ainda também não é concessivo, porque embora é concessivo, certo? Embora, ainda que, mesmo que, sim, mas o ainda é concessivo quando ele for apenas ainda que, e não ainda apenas. Entenderam? Se eu usar só o ainda, eu estou usando como tempo e não como elemento de concessão. Então, aqui, a resposta inadequada é a letra D, ok? Então, observem que eu quero finalizar dizendo para vocês que as conjunções subordinativas concessivas, elas precisam estar bem guardadinhas na cabeça de vocês. O embora, o mesmo que, ainda que, conquanto, malgrado, se bem que, por mais que, por menos que, posto que, apesar de que, não obstante. E você tem outros conectivos que podem também serem utilizados. Há outros exercícios aqui que vocês podem dar continuidade com gabarito, certo? Então, eu quero que vocês analisem cada uma das questões e observem a importância delas. Mas vou deixar uma dica para vocês aqui. Cuidado com o posto que, porque nós muitas vezes utilizamos posto que como sendo uma concessão, e não é um elemento coesivo de concessão, e sim de causa, de explicação. Por exemplo, posto que João estava doente, não faltará ao trabalho. João não faltará ao trabalho, embora esteja doente. Mesmo estando doente, ele não faltará, ele continuará indo ao trabalho. Agora, quando eu digo posto que, o que eu não estou fazendo é usar uma concessão. Eu estou dando uma causa. Então, cuidado, não confundir com quanto por quanto. Pensem, por é causa. Porque você vai dar uma causa, uma explicação. Por quanto é causa, é explicativo. Com quanto é concessão. Portanto, é conclusiva. Contanto que é condicional. No entanto, é adversativo. Entretanto, é adversativo. E a outra dica é, prefiram conectivos como no entanto, entretanto, mas não usem o mas, não usem o porém. Por quê? Eu posso usar, eu vou perder pontos? Não, mas o teu texto fica mais rico, certo? Então, até a próxima aula e nós poderemos continuar essa nossa conversa. Tudo bem com vocês? E aí? Olha, hoje nós vamos ver uma coisa muito interessante que tem caído bastante aí nos últimos anos. Super tranquilo. Eu acredito que você já viu em algum momento aí da sua vida e que é bem tranquilo, tá? Vamos lá, deixa eu só encontrar o meu arquivo, porque diante dos fatos, né, gente? Vamos achar aqui. Espera aí, o que eu tô fazendo? Achando o arquivo, ótimo. Você vê, né, gente? Então, agora eu acho que vai dar certo. Achei o arquivo. Então, com este pensamento, vamos lá. Vamos lá, gente. Olha lá que interessante. Nós vamos analisar aqui, ó, progressão aritmética. Você já deve ter visto aí a progressão aritmética, não sei o que, alguns ainda, nós vimos muitos falarem de PA, mas o que é essa progressão aritmética? Olha lá, progressão aritmética
Ela é uma sequência de números onde a diferença entre os dois termos consecutivos é sempre a mesma. O que é isso? Ou seja, você tem uma sequência de números, a diferença entre um e outro vai ser sempre a mesma. E essa diferença ela é chamada de razão. Então, eu posso encontrar a minha razão como? Até quem já foi meu aluno já lembra disso aqui, ó. Você pega o termo da frente menos o termo de trás. Ok? Lembra dessa regrinha? Beleza. Então, eu posso entender, então, professor, uma PA como se fosse uma escada? Sim. Como se você estivesse subindo, você tem uma PA crescente. Como se você estivesse descendo, uma PA decrescente. Mas se você tiver várias escadas uma ao lado da outra e você sempre andar no mesmo degrau, você tem uma PA constante. Então, a nossa PA, ela é feita, elaborada com termos que nós vamos chamar de A1, A2, A3, A4, A5 e assim sucessivamente. Ele é superposicional. Então, você tem a posição 1, o elemento da posição 2. Agora, não significa que o elemento na posição 2 vale 2. Ele está na posição 2, mas não necessariamente o valor dele é 2. Ah, eu tenho lá o elemento na quinta posição, o A5. Mas não significa que ele vale 5. Ele só está na quinta posição. E aí, se eu for acrescentando a minha razão, a minha PA ela vai ser crescente, desde que minha razão seja crescente, seja positiva. Se eu voltar aqui, ó, eu tenho que tirar a minha razão, ok? Muito que bem. Então, quais são os tipos de PA que nós temos? Por exemplo, uma PA crescente. O que é uma PA crescente? Quando o número de elementos entre um e outro muda. Olha lá, ó, ele vai mudando, mas aumentando. Veja, eu tenho ali 1, 2, 3, 4 números de pessoas. É uma PA crescente. A minha razão ela é maior do que 0. Olha uma PA decrescente. Você tem o número de pessoas aqui diminuindo. Olha, é um exemplo, tá, gente? 4 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas. Ou seja, a minha razão é negativa. Eu estou tirando elementos. Ou então, uma PA constante, ela teria uma razão nula. Qual a variação de um para outro? 1, 0, 0, 0. Não varia. É a mesma quantidade de pessoas. Ok? Nós temos algumas propriedades da nossa PA. Quais seriam as propriedades dessa nossa PA? Primeira propriedade. Quando a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. O que é isso, gente? Por exemplo, eu peguei aqui ó, o número 28 e o número 52. E, ó, veja que eles estão, digamos assim, do centro da sua PA na mesma distância. Se eu somar, deu 80. Um exemplo nessa nossa PA. Agora, e se eu somar aqui ó, o primeiro elemento com o último? Também tem que dar 80. Equidistantes de um mesmo ponto fixo. Ah, professor, eu poderia também pegar aqui o 20 e o 60? Sim, porque eles também são equidistantes. Então, veja, se eu pegar todos esses elementos que estão aqui, ó, equidistantes aqui, ó, a soma deles sempre dá a mesma. Ok? Viu que fácil? Olha outra situação que nós vamos ter aqui, ó. Quer ver? A segunda propriedade. Qual é a nossa segunda propriedade aqui, ó? Veja que você tem situações aqui em que os termos consecutivos de uma PA, que nós temos ali o termo do meio, é igual à média aritmética dos outros dois. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o 36, ele é a mesma coisa que a média aritmética dos seus vizinhos ali, ó, do 28 e do 44. Olha que simples. Olha mais para frente, o 68, por exemplo. Ele é a média aritmética se eu pegar o 60 mais o 76 e dividir por 2. Uma segunda propriedade. E nós temos uma terceira propriedade. Qual é essa terceira propriedade? Que o termo central também é a média aritmética dos outros equidistantes. Olha lá, só que isso numa sequência par. Ímpar, né? Você está vendo ali que você tem o termo central. Então, todos esses que estão equidistantes do termo central, eles vão apresentar o mesmo valor que é o termo central. Se eu somar, dividir por 2, sempre vai dar o do meio. Sempre vai dar o do meio. Ok? Qual é o termo geral, então, de uma PA? Eu tenho esses 4 elementos. AN, A1, N e R.
O que é o meu AN? É o meu enésimo termo. Ou seja, ele está lá, eu quero saber, por exemplo, quem é o elemento que ocupa a 20ª posição. Ah, é o elemento 70. Então, esse 70 é o meu enésimo termo, certo? Esse A1 é o meu primeiro termo. E o que é o N, então? É a quantidade de termos que eu tenho. Ah, eu quero lá na 20ª posição. Então, meu N é 20. Agora, ele estar na 20ª posição, sendo o N 20, significa que ele vale 20, o valor que ele está? Não. Ah, eu tenho uma cadeira, uma sequência de cadeiras. Ah, quem está lá na 5ª cadeira? Não quer dizer que a pessoa que está sentada na 5ª cadeira se chama quinto. Entendeu? Não quer dizer que eu tenho lá na 17ª posição, significa que ele vale 17. Ok? Posição é uma coisa, o valor que está naquela posição é outra. E o R, que é a nossa razão, é o tanto que varia de um termo para o outro. Ok? Uma palavrinha que você vai ouvir bastante também é a chamada de interpolação. Vamos analisar essa palavra aqui, ó. Interpolação, ou seja, ele está entre os polos. Nesse caso da nossa PA, quais são os meus polos? O primeiro e o último termo. Então, quando eu falo meios aritméticos, eu vou colocar gente ali no meio dos dois extremos. Ok? Aí vai depender do seu exercício. Se você vai colocar 5 termos, se você vai colocar 8 meios aritméticos, depende do seu termo. Agora, o que você não pode esquecer é o seguinte, que entre esses dois elementos, ele vai falar assim, eu quero colocar os meus meios aritméticos. Então, eu coloquei lá, são 5 meios aritméticos. Então, quer dizer que minha PA tem 5 termos? Não. Cuidado. Esse erro é muito grande. Ela vai ter, nesse caso aí, 7. Porque eu tenho que contar os meios que eu coloquei, mais as duas pontas. Gente, pelo amor de Deus. Isso daí, se você não colocar na sua cabeça, você vai errar. Mas errar feio. Muito. Prestou atenção, gente, que você vai ter que fazer? Então, até aqui, nós fizemos a nossa... uma revisãozinha, ok? Até aqui. Agora nós vamos começar a fazer exercícios, tá? Exercícios, ok? Então, bora lá para os exercícios. Vamos lá. Projetando para vocês novamente aqui. Então, vamos. Olha lá. Então, fizemos esse. Tem mais um aqui, ó. Soma de PA. A soma de PA você tem aqui. Como que você faz uma soma? Você tem que saber o primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos que você vai somar. São 20 termos? Então tem que pegar o primeiro termo, o 20º termo, somar, multiplicar por 20 e dividir por 2. Perfeito? Essa é a que você tem. Vamos lá começar com os nossos exercícios. Olha esse primeiro. Todos os exercícios que eu selecionei hoje, eles são de Enem. Todos. Todos. Tá? Então, veja, eu trouxe para você analisar a linguagem que o Enem usa, ok? Linguagem que ele usa. As informações básicas ali, como é que ele aborda os assuntos. Tem um ali que às vezes vai dar nozinho na sua cabeça. Então, vamos juntos, prestando atenção nestes detalhezinhos. Vamos lá. Primeiro exercício. Uma professora, ela realizou uma atividade com seus alunos, utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos, que ele disse ali, C, de cada figura, depende da quantidade de quadrados, que foi representada pela letra Q, que forma cada figura. Então, a estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então, por exemplo, a figura 1, que é um quadrado, mas foi representado por 4 canudos. A figura 2, você tem 2 quadrados, em que estão representados aqui 7 canudos. Figura 3, você tem 3 quadrados, mas você tem 10 canudos. Ok? Muito bem. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Veja que é uma questão que tem letrinhas. Então, ele quer que você descubra a lei de formação. Ou seja, como é que eu vou descobrir a quantidade de canudos? Vamos analisar a sequência que nós temos. Veja bem. Você tem quadrados com 4 lados, mas aqui eu tenho 2 quadrados, mas eu não tenho 8 canudos.
eu tenho 1 a menos. Aqui eu tenho 3 quadrados, mas eu também não tenho 12 canudos. Eu tenho 10. Será que a gente consegue relacionar alguma coisa? Vamos analisar aqui, ó. Primeiro, olha a PA que você tem só dos canudos. Tá vendo ali, ó? Você tem 4 canudos nesse. Você tem 7 canudos nessa segunda figura. 10 canudos na terceira. Opa, então já consegui alguma coisa. Eu consegui relacionar ali uma razão. Eu tenho uma variação de 3 entre uma figura e outra. Tá. Vamos ver se a gente consegue colocar essa informação na nosso termo geral, que é a única informação que nós temos ali no nosso termo geral. Vamos ver. Sendo que, então, a quantidade de quadrados, que eu vou colocar como se fosse n, ó, n valendo 1, eu tenho 1 quadrado. N valendo 2, eu tenho 2 quadrados. N valendo 3, eu tenho 3 quadrados. E assim sucessivamente. Então, ao invés de colocar n, que nós vimos na fórmula, eu vou colocar q. Por que eu vou colocar q? Ele disse no enunciado, é em função da quantidade de quadrados. Bom, e C, a quantia de canudos. Então, eu vou colocar como se fosse meu AN. Aquele no enésimo termo, lá na quantidade X, lá na posição X, eu vou ter quantos canudos? Então, eu vou colocar como sendo C, a quantia de canudos. Então, olha lá. A minha primeira informação, eu tenho a regra, o termo geral da minha PA. Vamos tentar completar com o que nós temos. Lá na posição N, eu não tenho a quantia correta. Então, eu vou colocar o meu AN como sendo C. No primeiro elementos, eu tenho 4 canudos. Então, eu vou colocar 4. Aqui a quantidade de quadrados, que é N, ou seja, lá na posição X, eu tenho quantos quadrados? N quadrados. Então, por isso que eu vou colocar Q, que representa a minha quantidade de quadrados. Menos 1 da fórmula e minha razão 3. Fazendo aqui a distributiva com esse 3 aqui, ó, como que me sobra? Me sobra essa situação. Então, quer dizer que a quantidade de canudos está relacionada assim, ó. 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Será que é isso mesmo? Você chega numa fórmula, você tem que testar. Vamos ver. Quantos quadrados eu tenho aqui? 1. Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Eu vou ter 4 canudos. Realmente é o que eu tenho no primeiro. Olha no segundo, eu tenho 2 quadrados. Então, joga na forma. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Realmente, na segunda figura, eu tenho 7 canudos. Olha na terceira, eu tenho 3 quadrados. Então, joga ali 3. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, eu tenho 10 canudos. Opa! Então, eu testei, a minha fórmula está dando certo. Então, qual é a expressão que fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados? A letra B. Tranquilo, gente, para essa primeira? Ok? Foi? Gente, eu preciso que você, se você não estiver entendendo, coloca lá no bate-papo. Coloca lá no. Quando você falar para mim, ó, professor, repete aí. Tranquilo? Perfeito, vocês são maravilhosos. Né, gente? Muito bem. Vamos para o próximo. Olha lá. Próximo. Número 2. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica. Então, ó, João cuida da parte hidráulica. E ele fez reformas no andar 1, 3, 5, 7. E assim sucessivamente. De 2 em 2 andares. O Pedro, ele trabalha na parte elétrica. E ele trabalhou nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente também, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, eles terminaram seus trabalhos no último andar. Ok. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares desse edifício. Sabe-se que, ao longo de toda a execução dessa obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos de hidráulica e elétrica por João e Pedro. Então, qual é o número de andares desse prédio? Veja bem, você tem 2 profissionais trabalhando em andares diferentes, mas teve andar que eles trabalharam juntos. Vamos analisar ali, ó. Se o João trabalhou nesta quantidade de andares, se o Pedro trabalhou nesses andares, você está vendo ali alguns andares que são iguais? Olha lá. Eles trabalharam junto, então, no primeiro andar, no 7º, no 13º, no 19º e assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho uma sequência aí, uma PA,
de andares que eles trabalharam juntos. É uma PA de razão 6. E disse no enunciado que eles trabalharam juntos por 20 andares. E também disse no enunciado que no último andar eles trabalharam juntos. Ah, então quer dizer que lá na quantidade 20 que eles trabalharam juntos, lá na 20ª vez que eles trabalharam juntos, eles já estavam no último andar. Então, como que eu vou calcular aqui? Ó? Vamos analisar aqui esta sequência ali. Ó. E eu vou jogar essa sequência, certo? Vamos analisar ali. Ó. Você tem, eles trabalharam juntos no primeiro andar, que é o meu A1, olha aqui. São 20 andares que eles trabalharam juntos, então eu vou colocar lá 20. E vou colocar 6, que é a minha razão. Ou seja, eles trabalharam juntos aqui, ó, 115 andares. Porque aqui eles trabalharam juntos ó, no primeiro, no 7º, no 13º. Quando eu chegar lá na 20ª vez que eles trabalharem juntos, eles já vão estar no 100º, 15º andar. Então, qual é a sequência que você tem ali? Quantos andares tem o prédio? 115. Agora, eu vou voltar aqui. Tem aquele aluno preguiçoso que vai querer o caminho mais rápido. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, somando 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, até chegar em 20 números e vai pegar quem é que está na 20ª posição. Ele vai acertar? Vai. Mas aí você concorda comigo que existe a possibilidade de, no meio do caminho, ele errar. Porque nem sempre vai estar bonitinho assim. Pode ser que eu tenha uma razão com o número quebrado. Pode ser que até os próprios números da minha PA sejam quebrados. E aí trabalhar com essa soma sucessiva, com essas vírgulas que às vezes a gente coloca fora de lugar, você pode ter um problema aí. Ok? Então, cuidado. Nem sempre o caminho mais fácil vai ser o que trará melhor resultado. Certo? Olha na questão 3. Vamos lá. Gente, tudo bem nessa daí? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá na questão 3. A prefeitura de um pequeno município, ele decide colocar, então, postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que ela inicia em uma praça central e termina numa fazenda, numa zona rural. Perfeito. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. O segundo, a 100 metros. O terceiro, a 120. E assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Ok. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, 8.000 por poste colocado, então qual o valor que ela poderá gastar com a colocação desses postes? Então, em primeiro lugar, eu tenho que identificar ali quantos postes eu vou precisar colocar. Porque daí é só multiplicar por 8.000. Então, o que ele deu para você ali de informação? Primeiro, ele te deu uma sequência. Começa lá a 80 metros da praça, depois a 120, depois a 100, desculpa, depois a 120. Ou seja, você tem aqui uma progressão aritmética que começa no seu primeiro poste, que eu posso considerar meu primeiro termo como 80, e ele tem uma razão de 20. Simples assim. Então, vamos lá. Por que eu vou colocar aqui esses 1.380 como... Mas, professor, não seria a soma? Não, eu não estou somando as distâncias entre o primeiro poste mais o segundo poste, mais o primeiro, mais o... Eu não estou somando isso. Lá, a distância de 1.380, eu vou ter um poste. Eu não estou somando a primeira distância mais a segunda distância, que é 100, mais a terceira distância, que é 120. Eu não estou somando isso. É como se fosse assim, ó, por exemplo, no primeiro dia, a pessoa que estava na praça andou 80 metros e pôs o primeiro poste. Foi para casa. No segundo dia, a pessoa começa na praça, anda 100 metros e coloca o segundo poste.
No terceiro dia, a pessoa começa na praça, anda 120 metros e coloca o terceiro poste. Eu não estou fazendo isso. Para depois somar quantos metros ele andou para colocar todos os postes. Não é isso. O que eu estou vendo é que em cada posicionamento existe um poste. E lá na posição 1380, eu tenho o último poste. É isso. Então, por isso que esse 1380 entrou lá na minha enésima posição, lá na última posição. Então, eu tenho o meu A1, que é 80, o N, que eu não sei quantos postes eu vou colocar, e a minha razão, que é 20. Eu posso passar esse 80 para lá diminuindo, por isso que eu tive 1300. O 20 que está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo o 1300, que por isso que fica 65. E o N que deu menos passa para lá mais. Então, eu tenho 66 postes. Ok, mas qual o valor gasto, então? É só pegar os 66 e multiplicar por 8 mil, porque não é isso que ele vai gastar por poste. Então, tem um total de 528 mil reais. Então, este valor eu tenho onde? Lá na letra C, 528 mil reais. Gente, tudo bem nessa daí? Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Ok, próxima. Muito bem. Olha o que você tem ali, ó. A número 4. O slogan. Se beber, não dirija. Muito utilizados nas campanhas publicitárias, chama atenção para um grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código Brasileiro de Trânsito. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos em que se surgiram as mudanças implantadas em 2013, conforme o quadro. Então, você tem ali 2013, quando eles perceberam, eles mudaram a regrinha, 2014, 2015, foi isso que aconteceu. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, então o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 veja aqui, ó, se você for analisar de 2013 para 2014, você tem uma diferença de 150 a menos. Mas aí eles implantaram toda a legislação e não sei o quê. Olha como reduziu de 2014 para 2015. Reduziu 50. Opa! Então agora ele quer saber, se você continuar com essa ideia de reduzir 50, quanto que vai ser o esperado de acidentes em 2018? Essa é a ideia. Então veja, você já sabe que reduziu 50. Então, a sequência aqui você tem 900, 850 e cada um aqui, ó, 2014, 2015, quanto que vai dar lá em 2018? É lógico que esse aí tá bem fácil, você pode ir diminuindo 50, 50, 50, que você chega em 2018 em 700, né? Ó, 850 menos 50 vai dar 800, 750, 700. Ou você pode jogar na formulazinha. Lá na quinta posição, que é o que eu quero, eu pego o meu A1, a quinta posição, que é 5 elementos, e a razão, que é menos 50. Você vai achar também esses 700. Então, é esperado lá em 2018, 700 acidentes. Ok, gente? Esse foi bem tranquilinho, só para a gente ter um conforto aí para resolver. Tranquilo? Ótimo. Vamos para o próximo. Vamos lá. Quero que você perceba agora este próximo aqui. Olha lá, em uma corrida de regularidade, cada corredor recebe um mapa com o trajeto a ser seguido e uma tabela indicando intervalos de tempo e distância entre os postos de averiguação. Então, ele vai correr, tem os postos específicos e aí tem uma marcação de tempo. O objetivo dos competidores é passar por cada um dos postos de averiguação o mais próximo possível do tempo estabelecido na tabela. Suponha que o tempo previsto para percorrer a distância entre dois postos de verificação consecutivos seja sempre de 5 minutos e 15 segundos e que um corredor obteve os seguintes tempos nos 4 primeiros postos. Então veja, a tabela de cima, você tem primeiro posto, segundo posto, terceiro posto, na tabela de baixo, quarto posto e assim sucessivamente até chegar no último posto.
A linha de cima da tabela, que está lá, tempo previsto, é o que eles preveram que ia acontecer. Que para chegar no primeiro posto, ele demoraria 5 minutos e 15. Para chegar no segundo posto, ele já chegaria no tempo 10 minutos e 30. Para chegar no terceiro posto, ele ia chegar no 15 minutos e 45. Isso foi o tempo previsto. Mas o tempo obtido pelo corredor não foi esse. Ele chegou um pouquinho mais. Então, ele demorou 5 minutos e 27. Para chegar no segundo posto, ele chegou em 10 minutos e 54. Então, ou seja, teve um atraso aí. Perfeito. Mas ele manteve mesmo ritmo. Tanto que ele coloca isso no texto, olha lá. Caso esse corredor consiga manter o mesmo ritmo, então, seu tempo total é... O que nós podemos fazer o seguinte... Você percebe que aqui no seu gráfico, ele deu para você o final, certo? Se ele deu para você o final, ele deu o início, você tem como saber a razão e deu o final. Então, tem como você conseguir calcular quantos postos tem ao decorrer desse trajeto. Sabendo a totalidade de postos, aí você vai usar o tempo que o atleta obteve. Aí você tem o primeiro elemento do atleta, você sabe a quantidade de postos, tem como você saber o tempo final. Vamos lá ver como que faz? Olha lá. Você tem o primeiro elemento ali, ó, que é 5 minutos e 15 segundos. Como que eu transformo isso em segundos? Vamos trabalhar com segundos, tá? Como que eu trabalho isso? Minuto, você sabe que é 60 segundos. Então, 5 vezes 60, 300, mais 15, 315. Agora, se você analisar daqui para frente, olha lá, ó. 5 minutos para 10, deu 5 minutos. De 15 para 30, deu 15 segundos. Então, quer dizer que a razão daqui para cá, você também tem 5 minutos e 15 segundos. Ou seja, você também tem 315 segundos, que é o tempo previsto. Olha o que vai acontecer. Ele termina em 1 hora, 55 minutos e 30 segundos. Perfeito. Como que eu transformo isso para segundos? Olha lá. 1 hora tem 60 minutos. Então, quantos minutos? 60 mais 55. Eu consegui 115 minutos. Como é que eu transformo em segundos? 115 vezes 60 mais os 30. Então, um total de 6.930 segundos. Então, ele começa com 315, vai variando em 315, em 315, em 315, e chega no último, lá na última posição, com 6.930 segundos. Perfeito. Então, vamos determinar ali, ó, a quantidade de postos em que esse atleta deverá passar. O último termo, 6.930, primeiro termo, eu não sei a quantidade de elementos, mas a minha razão é 315. Então, vou passar esse 315 diminuindo. Agora eu cheguei nessa segunda linha. Já que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E o N que está menos 1 aqui, esse menos 1 passa somando. Ok. Então, eu tenho 22 postos que o meu atleta vai passar. Mas ele não passa nesse tempo que eles preveram. Ele passa nessa situação aqui, ó, no de baixo. Olha lá. 5 minutos e 27 é a mesma coisa. 5 vezes 30, mais 27, 327 segundos. Se você analisar daqui para cá, a mesma coisa, ó, variou 5 minutos, e de 27 para 54, variou 27 também. Então, ele também tem a mesma razão de 327, que é o tempo obtido por ele. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu não sei qual é o tempo final que ele vai ter. Mas eu sei quantos obstáculos, quantos postos ele vai passar. Então, eu tenho meu primeiro elemento, que é 327, eu sei que são 22, e a razão 327. Resolvendo essa continha, eu vou ter 7.194 segundos. Como é que eu transformo isso? Analisa assim. Cada quantidade, cada hora, você tem 3.600 segundos. Então, se eu diminuir 3.600 segundos aqui, ó, me sobra 3.594 segundos. Olha lá, então eu vou ter 1 hora e 3.554 segundos. Vamos dar um ajuste aqui também nesses segundos? Olha lá. Eu vou conseguir, então, aqui, quantos minutos aqui, ó? Divide tudo por 60 de novo. Vai dar 54 minutos aqui. Olha o que eu fiz aqui. O 94 eu tirei, diminuí aqui, ó, para ficar 3.540. Esse dá para dividir por 60. E esse 54 eu retirei.
Então, ou seja, ficamos com essa situação aqui, ó, 1 hora, 54 minutos e 54 segundos. Onde é que está essa informação? Lá na letra C de novo. Ok, gente? Essa parte de transformar de minutos em segundos é mais matemática ali, certo? Mas você conseguiu, através da PA, achar o total da informação ali, ó. Certo? Tudo bem essa daí? Vamos para a próxima, então. Vamos lá para a próxima. A próxima. Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira. No primeiro dia ele pedalará 60, no segundo dia ele vai ter a mesma quantia, só que mais R quilômetros. No terceiro dia ele vai pegar a mesma quantia, mais R quilômetros. No quarto, e assim sucessivamente, né? Sempre pedalando a mesma quantia do anterior, mais uma quantidade a mais. E no último dia ele deverá percorrer 180 quilômetros. Ah, então ele me deu a quantidade do primeiro dia, que foi 60. Ele percorreu uma quantidade ali pelo meio, mas lá no último dia ele percorreu 180 quilômetros. Então, se eu for somar o tanto que ele pedalou em cada dia, que é o que está lá, ó, completando um treino em 1.560 quilômetros. Então, qual é a distância R que o ciclista vai pedalar a cada dia? Perceba que ele te deu aqui, ó, a soma de tudo o que o meu ciclista pedalou. Percebeu ali, ó? Então, vamos lá. Nós temos que as distâncias percorridas, elas correspondem a uma PA. O primeiro termo é 60 e a razão é R. Eu sei também que a soma desses dias dá 1.560. E eu sei também que no último dia a ideia percorrida foi 180. Então, vamos usar a fórmula da soma? Lembra da fórmula da soma? Eu vou pegar aqui a soma dos meus elementos, o meu primeiro termo, que é 60, o meu último termo, que é 120, vou dividir por 2, que essa é a fórmula, vezes N, que é a quantidade de dias. Mas, professor, ele quer saber a razão. Ok. Mas eu tenho que saber quantos se passaram para eu poder determinar a razão. Porque eu posso muito bem pegar do primeiro 60 até o 180. Ah, foram 2 dias. Ok. Aí eu tenho como até na mão fazer essa razão. Mas vamos calcular ali, ó. O que vai acontecer? Esse 2 que está dividindo, eu posso passar para a área multiplicando. Olha o que você vai ter, 3.120. Aqui em cima você vai ter 60 mais 180, 240. Por isso que deu 240. E multiplicado pelo N. Vou passar ele dividindo 13. Então quer dizer que se passaram 13 dias. Ah, agora usando esse 13, eu vou usar a fórmula do termo geral da PA. No último dia, ele andou 180. No primeiro, 60 quilômetros. Eu tenho 13 dias que isso aconteceu. Eu tenho que determinar, então, minha razão. O 60 que está somando, passa diminuindo. Aqui dentro do parênteses vai dar 12. Já que ele está multiplicando, eu vou passar dividindo 120. Deu 10. Ah, pronto, aí, ó. A minha razão foi 10. Você viu que simples? Mas primeiro você teve que calcular a soma. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Presta atenção nos detalhes. É o detalhe que vai fazer a diferença. Aí, ó. Tem gente que vai achar que esse 1.560 vai ser o último termo. E não é. Cuidado. Então, a quantidade que ele vai ter que pedalar sempre a mais é 10. Perfeito esse aí, gente. Nosso sexto exercício. Alguma dúvida até aqui? Tem mais alguns ainda. Tranquilo? Bola pra frente, então. Vamos lá. Chuta pra gente fazer gol. Vamos lá. Número 7. A cada dia que passa, um aluno resolve 2 exercícios a mais do que resolveu no dia anterior. Ele completou o seu 11º dia de estudo e resolveu 22 exercícios. Seu objetivo é resolver no total pelo menos 272 exercícios. Mantendo esse padrão de estudo, quantos dias ele ainda precisará atingir a sua meta? Veja que aqui ele não me deu com quantos exercícios ele começa. Você percebeu? Eu não tenho. Ele só falou que ele resolve 2 exercícios a mais do que resolveu no dia anterior. Ele falou que lá no 11º dia ele resolveu 22 exercícios. E que no total ele vai querer resolver 272 exercícios. Mas quantos que ele começou os estudos resolvendo quantos exercícios?
Essa informação eu não tenho. Ai, meu Deus, eu não tenho essa informação. Como é que eu vou começar a resolver? Calma. Vamos lá. O que você tem? Primeira coisa, você tem que a razão é 2. Ótimo. E você tem que lá na posição, lá no 11º dia, você tem 22 exercícios resolvidos. Perfeito. Então, até o 11º dia, se passaram 11 dias. Então, posso usar o meu N como sendo 2. Quer dizer, como sendo 11. Olha lá. Então, quer dizer que lá na posição 11º, eu vou usar meu N valendo 11. Quantos que ele resolveu lá no 11º dia? 22 exercícios. Olha lá. Eu não tenho meu primeiro dia. Vou colocar o meu A1, não tenho. Mas eu sei que se passaram 11 dias e eu sei que minha razão vale 2. Então, 11 menos 1, 10 e a razão, 2. Olha lá. O que a gente tem? Vai dar 20 nesta linha e eu vou passar esse 20 diminuindo. Ah, então agora, através de cálculos, eu deduzi quanto que era o meu primeiro elemento. Professor, eu tô aqui pensando, será que não tinha como eu fazer assim, ó? Já que eu sei no 11º, que são 22, eu ir diminuindo 22, 20, 18, 16, 14. Não tem como. Daí eu acho o meu primeiro elemento. Tem. Mas também você pode ali no meio do caminho errar. Lógico que aqui de 2 em 2, né, gente? Até criancinha de 6 anos sabe contar. Mas às vezes no nervosismo você pode errar. Cuidado. O erro ele vai estar do seu lado. Basta você ignorar ele. Calma, vamos lá. Então eu já sei o meu primeiro elemento. Eu já sei que a razão é 2. Mas está faltando alguma coisa. Onde é que vai entrar aquele 272 que foi dado ali, ó? Ele falou que ele quer completar os 272 exercícios, pelo menos. Então, eu vou considerar, então, que a soma, o total de exercícios resolvidos, seja 272 no mínimo, ou seja, maior ou igual a 272. Então, nós vamos usar a fórmula da soma. Onde é que vai entrar o 272? Na soma. Mas vamos ver os elementos que eu tenho ali, ó. O A1 eu tenho, que vale 2. Mas o AN eu não tenho. O AN não é o A11. Porque eu preciso saber qual vai ser a quantidade de exercícios resolvidos no último dia para que a soma dê 272. Então, eu não tenho meu AN. Então, vamos achar o nosso AN. Pela fórmula geral do termo geral, olha lá. Eu tenho meu A1, não tenho N, mas eu sei que a razão vale 2. Fazendo a distributiva, eu encontro aqui, ó, que o meu último termo vai ser 2N. Ah, então agora eu posso completar aqui na forma da soma. O meu A1 vale 2, o meu AN vale 2N sobre 2 vezes N. O que vai acontecer aqui, gente? Simplificando essa situação que está no parênteses, eu vou ter aqui, ó, N mais 1 vezes N. N mais 1 vezes N. N vezes N. Eu vou encontrar uma situação assim, ó, que vai ser distributiva e vai chegar numa equação de segundo grau. Jesus amado. Não se desespere. É um cálculo simples de Bhaskara. Este sinal aqui não vai te atrapalhar. De maior ou igual, certo? Olha lá, o Bhaskara. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes AVC. Você achou aqui um delta. Essa raiz existe de 1089. Jogando na outra parte do delta, olha o que você tem ali, ó. Você tem dois valores, então. O N1, que é o caso do X1 ou X2, que seja que você quer colocar, um vai dar 16, o outro vai dar menos 17. Não tem como você voltar 17 dias. Então, esse menos 17 aqui você vai anular. Então, no mínimo, ele vai precisar de 16 dias. Certo? Mas espera lá. Se ele já chegou no 11º dia e já resolveu 22 exercícios, então quer dizer que já se passaram 11 dias. Então, 16 dias que ele precisa, menos os 11 que já passaram, eles vão precisar de 5 dias. Tanto que aparece isso, ó. Quantos dias ele ainda precisa para atingir. Então, ele vai precisar de 5 dias para atingir a sua meta. Certo? Beleza, gente, até aqui? Então, vamos agora para o nosso último exercício de hoje. Vamos lá, nosso último exercício de hoje. Questão número 8.
em uma determinada estrada, existem 2 telefones instalados no acostamento. Um no quilômetro 30 e o outro no quilômetro 480. Nossa, é muito longe. Acontece algum acidente ali no meio? Meu Deus, onde eles vão encontrar o telefone? Por isso que entre eles vão ser colocados mais 8 telefones, mantendo-se entre 2 telefones consecutivos sempre a mesma distância. Então, entre o 30 e o 480, eu vou colocar mais 8 telefones. Isso aí tá me cheirando interpolação. Vamos ver. Qual das sequências das opções a seguir representa a sequência numérica que corresponde à quilometragem em que os novos telefones serão instalados? Então, olha lá. Será que vai ser instalado no 30, no 90, no 150 e assim sucessivamente? Vamos analisar. Olha o que você tem aqui. Eu vou interpolar 8 meios aritméticos. Ou seja, eu vou colocar 8 telefones entre o 30. Entre o 30 e o 480. Entre. Olha lá, eu já coloquei aqui, ó. Eu vou pôr 8 elementos aqui no meio. Ok? Então, se eu tenho que colocar 8 elementos aqui no meio, então quantos termos eu vou ter? 10. Por que 10? Porque eu tenho que contar o primeiro e também contar o último. Então, eu tenho 10 elementos. Vamos lá. Na última posição, eu tenho o quilômetro 480. Então, vou colocar última posição, 480. Primeira posição, 30. Eu tenho 10 números que formam minha sequência e a razão eu preciso saber, que é o intervalo de um telefone para outro. Ou seja, o 30 que está somando passa diminuindo. Aqui dentro do parênteses, 10 menos 1 dá 9, 9 vezes R, 9R. Passa esse 9 dividindo, você vai ter 50. Ah, então quer dizer que entre um telefone e outro tem uma distância de 50 quilômetros. Olha que nós temos então aqui, ó, o 30 já tem aqui, então vou colocar o 80, 130, etc, etc, até chegar no 480. Então, qual é a minha sequência correta? 80, 130, 180, ah lá, ó, 80, 130, 180, etc, etc. Certo, gente? Um grande abraço a você. Eu espero que você tenha, a partir desses exercícios, tenha revisado aí o conteúdo de progressão aritmética, certo? Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Você já sabe o canal aí que você tem, o WhatsApp do cursinho. Mande suas perguntas. Nós, professores, estamos à disposição para te ajudar, tá bom? Um grande abraço a vocês. Vamos, então, agora orar, então, para nós terminarmos as nossas aulas de hoje. Então, feche seus olhos onde você está. Vamos lá? Oremos, então. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, pela capacidade que o Senhor deu a cada um de nós de aprendermos mais a cada dia. Abençoe, Senhor, cada aluno, cada familiar aqui representado, para que eles possam sempre estar no seu colo de amor. Conceda-nos saúde e proteção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Grande abraço a todos. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Grande abraço.